Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre as qualidades do composto orgânico, que eu considero um dos melhores adubos para as plantas. No vídeo anterior sobre a importância da compostagem laminar para o sucesso dos sistemas agroflorestais, nós comentamos que, ao longo dos anos, em função da decomposição do material que é depositado sobre a superfície do solo, ocorre a formação de uma camada de humus, e que esse humus é que vai manter a nutrição das plantas, né, ao longo dos anos. Uma nutrição bem equilibrada, tá certo? Então a gente vai falar um pouco sobre essas características do humus, tá certo? Então aqui, nessa figura acima aqui, a gente está vendo um pátio de compostagem, né? E o produto final da compostagem é a formação de humus, tá certo? Então, tanto lá na compostagem laminar, que a gente vê nos sistemas agroflorestais, como na compostagem em pilhas, né, nos pátios de compostagem, o produto final realmente é o humus. Nessas figuras, duas figuras aqui, a gente vê uma grande diferença entre os estercos frescos e o humus. Aqui nessa primeira figura, nós temos aqui o armazenamento de cama de frango no campo, tá certo? E aqui um pátio de compostagem. Então, no pátio de compostagem, aqui a gente já está tendo aqui, ó, a gente pode ver, né, um composto pronto, já estabilizado, já pronto, né, no final do processo de compostagem, depois de 2 a 3 meses mais ou menos de compostagem, e aqui a cama de frango armazenada no campo, mais ou menos durante esse mesmo tempo. E aqui a gente observa, né, o escorrimento de uma grande quantidade de chorume, né, essa parte escura aqui. E aqui a gente não observa, tá certo? Então essa é uma grande diferença. Os estercos frescos liberam os nutrientes rapidamente, são facilmente lavados, né? E esse chorume aqui, ele pode causar um excesso de sais na solução do solo e prejudicar o desenvolvimento da planta e também pode ter problemas de contaminação ambiental. Então, se tiver uma fonte de água próxima aqui, esse aqui a gente vai ter um sério problema de contaminação ambiental. Então, na realidade, adubações orgânicas também pesadas com esterco fresco pode provocar problemas ambientais sérios, inclusive contaminações de águas subterrâneas. Já o composto orgânico maduro, né, pronto, ele é estabilizado, ele libera muito lentamente os nutrientes. Então, dificilmente você vai ter um problema ambiental com a utilização de composto orgânico, inclusive em quantidades maiores, tá certo? Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Aqui, para a gente observar bem o que eu disse, né, nós temos aqui um experimento que a gente fez um tempo atrás, e aqui a gente tem vasos que, com um substrato formado de 50% de solo e 50% de composto orgânico. E desse lado aqui, 50% de solo e 50% de cama de frango. Então, a gente preparou o substrato e fez o plantio de almeirão e de alface, tá certo? Então, nos primeiros dias de irrigação, a gente pode já ver uma diferença grande aqui, ó. Então, a água drenada, né, a solução drenada dos vasos que receberam o composto orgânico, ela sai clara, tá certo? E a água drenada dos vasos que recebeu o cama de frango sai esse chorume escuro aqui. Então, isso mostrando que aqui ocorre a lixiviação, a lavagem de muitos nutrientes, tá certo? E a gente teve o cuidado de medir a condutividade elétrica dessas duas soluções, que saíam dos vasos com composto e do vaso com cama de frango. A solução drenada desses vasos com cama de frango era 2 a 3 vezes maior do que a condutividade elétrica da solução do composto, mostrando realmente que ocorre uma liberação muito grande de sais na solução do solo. E o resultado final disso é o quê? As plantas que foram transplantadas sobre o composto orgânico e solo desenvolveram normalmente e as plantas que foram plantadas em cama de frango não desenvolveram. E aqui, certamente, é em função do excesso de sais, da salinidade muito alta da solução do solo, tá certo? Então, a gente pode ver aqui essas manchas escuras aqui, tá certo? Então, esse é um dos grandes problemas quando a gente usa estercos animais em grande quantidade. E quando a gente trabalha em ambiente protegido, né, em vasos, né,
realmente o mais indicado é o uso de composto orgânico e não de estercos animais. Aqui a gente coloca para vocês as características do composto orgânico, né? Um material estabilizado, né? Tá certo? No final do processo de compostagem. É um produto estável, liberação lenta dos nutrientes, não há necessidade de muitos parcelamentos, então você pode colocar uma quantidade maior por planta, por vez, né? Sem a necessidade de muitos parcelamentos. Não esquenta e retém bastante umidade, menor probabilidade de contaminação ambiental, como a gente comentou anteriormente, livre de patógenos e ervas daninhas, pois no processo de compostagem a temperatura no interior da pilha chega a 50, 60 graus e elimina grande parte desses patógenos e ervas daninhas. Não tem cheiro no processo, no produto final, né? Se a gente pega o produto final e cheira, tem cheiro de terra, então não tem cheiro desagradável. Melhora as características físicas e biológicas do solo. Isso a gente comentou bastante, né, no vídeo anterior sobre a compostagem laminar. Excelente substrato para vasos, tá certo? Então, quando a gente trabalha com vaso, vai plantar uma flor, uma hortaliça em vaso, né, o ideal é utilizar o composto orgânico e não estercos animais frescos. E permite o aproveitamento, né, sustentável dos resíduos na propriedade, tá certo? Então, nessa próxima lâmina aqui, a gente observa, né, o aproveitamento de vários resíduos, né? Então, aqui a gente tem o resíduo da agroindústria, então, o resíduo de abacaxi, que é totalmente triturado na agroindústria, né? Então, é um excelente resíduo para utilizar em compostagem. Então, a gente já fez experimentos usando resíduos de agroindústria de manga, de abacaxi, de maracujá, todos eles, no final do processo, ocorre a formação de um composto orgânico de excelente qualidade. Então, aqui a gente está vendo o bagaço de abacaxi e a cama de frango utilizado nesse caso aqui. Aqui a gente observa, né, um produtor de milho verde, que após a colheita do milho, né, pega as plantas de milho que ainda estão bem verdes, né? Então tem um teor de nutrientes ainda bom na sua biomassa, né? E ele fazendo a compostagem da planta inteira, sem necessidade de trituração. É lógico, se ele tivesse uma máquina, né, para triturar esse material, o processo de compostagem seria bem mais rápido, né? Mas ele utilizando aqui a planta inteira com cama de frango. E aqui a gente vê o aproveitamento, né, de resíduos de poda de árvores, né, sendo utilizado na compostagem. Então, a compostagem permite esse aproveitamento de todo o material disponível na propriedade, inclusive na área urbana também, tá certo? Bom, pessoal, hoje eu gostaria mais de chamar atenção para esses pontos, né? Da importância da compostagem, importância do composto orgânico, né, na nutrição das plantas, né? E no canal existem vários vídeos, né, sobre compostagem. Então eu sugiro que vocês assistam esses vídeos e qualquer dúvida eu estou disponível para esclarecer algumas dúvidas que surgirem, né? Tá certo? E gostaria que vocês se gostaram do vídeo, né, deixasse o seu like lá e quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né, para poder realmente receber a notificação de novos vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.